Boa noite a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar reinando no seu coração. Nós estamos reunidos aqui hoje nesse culto que está sendo transmitido online, tendo em vista que a nossa igreja ela não está podendo se reunir todos os irmãos no mesmo local. Mas Deus nos dá essa condição de estarmos online, vários irmãos nos acompanhando. O desejo do nosso coração é que você seja ricamente abençoado, ricamente alimentado com a palavra do Senhor, com os louvores que serão cantados. Nós vamos dar início então ao nosso culto. Vamos estar orando ao Senhor, nosso Deus. Você na sua casa que está nos acompanhando pode, juntamente conosco, fechar os seus olhos e estar orando ao Senhor. Vamos falar com o nosso Pai Celeste. Deus, te damos graças, ó Deus, por podermos estar aqui nesse pequeno grupo, mas ao mesmo tempo em um número bem expressivo de pessoas, ó Pai, cada um nos seus lares, nesse momento em que a Igreja do Senhor ela não pode se reunir todos no mesmo lugar. Ó Deus, te damos graça porque o Senhor nos preserva a vida, te damos graça porque o Senhor cuida de nós. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor é Deus Santo, Deus Eterno, Deus Misericordioso, e nós nos curvamos diante da Tua grandeza, nós nos curvamos diante da Tua soberania. Pedimos ao Senhor que esteja abençoando cada um dos irmãos que está reunido conosco nesse momento, nos mais diversos lugares aqui de Alvorada do Oeste, do nosso estado, onde nos verem por essas redes sociais, ó Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, em nome de Cristo Jesus. Pedimos ao Senhor, aceita, ó Deus, a nossa adoração, que fazemos de coração, visando a Tua glória e agradecimento do Teu reino. Amém, Senhor. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
Nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro dos Salmos, Salmo de número 51. Salmo de número 51, confissão e arrependimento. Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele depois de ele haver cometido alguns pecados. E Natan, servo de Deus, usado por Deus para repreender Davi. Após ouvir a repreensão de Natan, Davi diz assim, no versículo 10, versículo 11 e 12. Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi, após ser repreendido, o Espírito Santo de Deus o convence do seu pecado e ele ora ao Senhor. É uma música, mas ao mesmo tempo é uma música que expressa o arrependimento, o desejo, o anseio de Davi pelo perdão de Deus. E ele ora ao Senhor pedindo para o Senhor renovar dentro dele um espírito inabalável, um espírito firme, um espírito que buscaria sempre e serviria sempre ao Senhor. No versículo 12, por causa dos pecados de Davi, ele já estava assim, entristecido, não tinha alegria da salvação de Deus, e ele ora ao Senhor pedindo, restitui-me a alegria da tua salvação. Queridos, nós sabemos que todos os dias nós contrariamos a vontade de Deus, por palavras, por pensamento, por ações, nós fazemos aquilo que desagrada ao Senhor. Então nós vamos estar orando ao Senhor nesse instante, pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas, pedindo ao Senhor que esteja purificando os nossos corações de todas as nossas iniquidades. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus em oração. Pai, que a tua misericórdia esteja sobre nós, ó Deus. Que o Espírito Santo esteja nos convencendo dos nossos pecados, pecados por palavras, ações, pensamentos, pecados por omissão, ó Deus, quando devíamos ou devemos fazer alguma coisa e deixamos de fazer e isso entristece o teu coração. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor limpe as nossas vidas, que o Senhor esteja colocando todos os dias no nosso coração a alegria da salvação do Senhor. A palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que o pecado não terá domínio sobre os filhos do Senhor, porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça do Senhor. Ó Deus, que essa graça do Senhor que já nos alcançou, seja manifestada em nós nesse instante, ó Deus, perdoando os nossos pecados e nos preparando todos os dias para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Para a glória do Senhor nós oramos, e no nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. A Bíblia ela nos fala que mesmo sendo cada um dos seres humanos pecadores, falhos, Deus tem demonstrado o seu amor para conosco. Mesmo sendo
amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Nós vamos fazer a leitura da Bíblia no Salmo de número 46. Vou pedir para a Weslaine, que está aqui conosco. Nós estamos aqui, a Weslaine, a Dawane, o Anderson, a Douglas está nos auxiliando aqui, Glaucimar, a Aurimar, estão todos aqui conosco, louvando ao Senhor. Nós vamos ouvir então a leitura da palavra de Deus, lida pela irmã Weslaine. Salmo de número 46, todo o salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e a sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemão. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Esse salmo vai falar sobre o Deus que nós servimos. O Deus grande, Deus poderoso. E a Bíblia vai colocar aqui, nós vamos estar comentando sobre esse salmo, algo que nós podemos aprender a respeito do nosso Deus. Mas a priori, tudo que nós já podemos tirar nessa leitura, nós podemos confiar no Deus em que nós servimos.
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. 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 Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nosso Deus é um Deus poderoso e um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Salmo 46, mais uma vez, vamos estar lendo a palavra do Senhor. O salmista diz assim: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, hoje pela manhã nós estivemos fazendo a meditação da palavra de Deus. Nós meditamos no Salmo de número 93, e ali no Salmo de número 93 nós vimos que o Senhor reina, o Senhor continua reinando, apesar de todas as coisas que estão acontecendo no universo, todas as coisas que estão acontecendo no mundo, no nosso país, na nossa cidade, o Senhor continua reinando, nada fugiu ao controle dele. Hoje, o Salmo de número 46, agora à noite, o Salmo de número 46 vai dizer sobre o refúgio do Senhor. A maioria dos escritores, dos teólogos, eles acreditam que esse Salmo ele serviu de inspiração para Lutero escrever o hino de número 155, Castelo Forte é o nosso Deus. Tem tudo a ver. Fala sobre a proteção, sobre o cuidado de Deus, e é bem provável que o contexto deste salmo, o salmo de número 46, é o contexto dos filhos de Israel, quando eles estavam ali no período do rei Ezequias, e os assírios cercaram a cidade e começaram a blasfemar, falar coisas contra o Deus de Israel, mostrar a vitória da Síria sobre todos os reinos ali vizinhos. E nesse contexto, este salmo foi escrito. Inclusive, algumas pessoas afirmam que quem escreveu esse salmo foi o rei Ezequias. É possível que não somente esse salmo, mas também o salmo 47 e 48, eles estejam dentro do mesmo contexto, originados no mesmo instante, quando Jerusalém estava cercada.
Os pronomes usados no Salmo 46 estão no plural, nós, nosso, de modo que podemos entender que esse salmo ele era usado, era para ser cantado por toda a comunidade como encorajamento à adoração comunitária. A ênfase do salmo está sobre a presença de Deus com o seu povo. Versículo 1, versículo 5, versículo 7, dá essa ênfase da presença de Deus no meio do seu povo, apesar das dificuldades que os filhos de Israel enfrentavam. O salmo concentra-se então no Senhor e em quem Ele é para o seu povo. O salmista vai dizer para nós no versículo 1 a 3, quando nós confiamos no Senhor, o Senhor é a nossa fortaleza. Os versículos 1 a 3, o salmista vai expressar isso. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. A palavra refúgio aqui, nesse versículo, muito obrigado. A palavra refúgio usada aqui nesse versículo, a ideia que nós temos é de uma rocha. Uma rocha que serve de proteção. Mas a palavra também pode ser usada para se referir a uma fortaleza, a um baluarte, a uma espécie de castelo em que nele nós estamos seguros. Mas a Bíblia vai nos mostrar que Deus não somente nos protege a fim de nos mimar, mas Ele nos abriga, Ele nos protege a fim de nos fortalecer para que voltemos à vida com todas as responsabilidades e perigos. Em tempos de crises, os filhos de Israel estavam vivendo, os líderes de Israel, muitas vezes nos momentos de crise, eles se mostravam propensos a buscar refúgio no Egito, a buscar refúgio em outras nações, quando na verdade eles deveriam buscar refúgio em Deus. A palavra tribulação, ela se refere a pessoas que estão em lugares apertados, num canto, incapazes de sair dessa situação. E qual é a admoestação nessa ocasião? Não temas. É isso que o Salmo diz, não temas. Quando os oficiais assírios começaram a ameaçar os filhos de Israel, o profeta Isaías vai diante do rei e fala: não temas por causa das palavras que ouvistes. A terra pode mudar, né? Como diz o Salmo, as montanhas podem ser arremessadas violentamente no mar, porém, podem vir terremotos, podem vir maremotos, pode vir pandemias, pode vir H1N1, pode vir crises financeiras, pode até mesmo as igrejas serem obrigadas, por causa de situações, fecharem as suas portas. Mas as palavras continuam as mesmas. Deus está no controle. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio e fortaleza. As circunstâncias, elas podem se alterar, mas o nosso Deus, Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo e Ele continua sendo refúgio. Mas o salmista, nos versículos 4 e no versículo 7, ele vai dizer para nós que Deus ele não é somente refúgio. O Salmo 46, versículo 6 e 7 diz assim: bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Mas no versículo 4, antes de falar isso, ele diz assim: existe um rio, cuja as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E é interessante ele falar assim, as coisas podem acontecer, as nações podem bramar, os reinos podem se abalar, tudo pode acontecer. Mas existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus, para aqueles que creem, Ele é refúgio, Ele é fortaleza. Mas para aqueles que creem nele, Ele é também um rio de alegria.
A cena seguinte, então, mostra Jerusalém, onde o povo se encontrava, agora sitiado, cercado pelos assírios, ameaçados. E nesse contexto, a cena ali em Jerusalém agora é de um rio que transmite tranquilidade. A água, ela era bem escassa e preciosa naquela região. E é interessante que ali na Palestina tem o Rio Jordão, que corta o país de norte a sul. E na época da chuva, as águas do Jordão transbordavam e vários rios saíam do Rio Jordão, são chamados de vadis. Aquela enchente fazia um braço como se fosse um rio. E ali todo o país era abençoado por causa daquelas águas. E é isso que o salmista está dizendo. Situações podem ser difíceis, mas nós temos a alegria da presença do Senhor. Sempre que Israel buscava auxílio em outras nações ou em nações pagãs, Israel ficava em uma situação muito difícil. Mas quando Israel buscava o auxílio em Deus, o Deus Altíssimo, eles eram socorridos e eles eram alegrados com a presença do Senhor. O Salmo de número 46 vai dizer que Deus é refúgio, que Deus é a alegria do seu povo, mas o Salmo vai nos mostrar que esse Deus é refúgio e alegria é o Deus que nós servimos e Ele é glorificado. Versículos 8 a 11, o salmista diz: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E ele diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A terceira cena que nós temos aqui mostra campos ao redor de Jerusalém. Na segunda cena nós vimos o rio, a cidade sitiada, mas existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a cidade de Jerusalém. Agora nós vemos a cena dos campos ao redor de Jerusalém. E é interessante que nesses campos, quando nós estudamos o livro dos reis, nós vamos ver que os campos estavam cheios de soldados, mas não soldados agora preparados para a guerra, soldados derrotados, equipamentos espalhados para todos os lados. Não havia ocorrido uma batalha, mas o anjo do Senhor deixara estes vestígios a fim de estimular a fé dos filhos de Israel. Os assírios tinham cercado Jerusalém, mas eles tiveram que fugir porque o anjo do Senhor agiu em favor dos seus filhos. Deus estava sendo glorificado através do seu povo. Ele diz assim, no versículo 8: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou sobre a terra. O Senhor derrotou e desarmou os inimigos de Israel, destruiu as armas, de modo que eles não podiam mais atacar os filhos de Israel. Aquietai-vos. Essa palavra literalmente significa: não mexa em nada. Fique parado. Não toque em nada. Irmãos, quando nós estamos em momento de crise, situações difíceis, nós queremos mexer. Nós queremos fazer as coisas acontecer. Nós queremos dirigir as nossas vidas da nossa maneira, mas o Deus a quem servimos, Ele é o Deus. Nós não passamos de servos. Pelo fato de Ezequias e os seus servos confiarem na ação de Deus, Ele os livrou de todos os seus inimigos. Foi assim que Ezequias orou: Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da mão dos nossos inimigos, para que todos os reinos da terra saibam que Tu és o Senhor Deus. Deus chama a si mesmo
no versículo 11, de o Deus de Jacó. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ao falar que Deus é o Deus de Jacó, a gente volta para a história de Jacó e vê como que Jacó muitas vezes se colocou em situações difíceis por querer tomar o lugar de Deus, fazer as coisas acontecer. Mas quando ele voltava-se para o Senhor, ele clamava, o Senhor o libertou. Então o que nós aprendemos no Salmo de número 46? Aquele que confia no Senhor vai reconhecer que Deus é a sua fortaleza. Aquele que confia no Senhor vai receber a alegria de Deus, porque Deus é nosso rio de alegria. Aquele que confia no Senhor vai ver o nome de Deus ser glorificado. Queridos, hoje pela manhã eu falei e volto a reforçar. Dias difíceis estão acontecendo e a tendência é piorar. A tendência é as coisas ficarem ainda mais difíceis. Mas a palavra do Senhor para nós nessa noite é essa. O Deus de Jacó é nosso refúgio. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Nós devemos sempre confiar no Senhor. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico que expressa o que nós pensamos a respeito de Deus. Confiamos
Deus grande, que reina sobre toda a terra e céus. Queridos, nós estamos chegando já, finalzinho do nosso culto. Queria fazer isso não, mas eu vou ter que fazer assim. Eu já estava com tanta saudade de reunir assim, junto com os irmãos. Hoje foi um momento muito agradável. Os irmãos aí em casa, vamos continuar clamando ao Senhor, orando, para que a gente possa o mais rápido possível reunir juntos assim, presencialmente, toda a igreja, vivendo a comunhão que o Senhor ensina para nós na Bíblia. Como é bom, é agradável viverem juntos, irmãos. Lá em Atos capítulo 2, eles estavam reunidos todos os dias. Nossa oração é para que Deus abençoe a nossa cidade, Alvorada do Oeste, nossa nação, para que nós possamos o mais rápido possível estarmos nos reunindo. Por enquanto, seguindo as ordens aí das nossas autoridades superiores, governador, prefeito, presidente da República, nós ainda não podemos nos reunir. Mas assim que tivermos essa possibilidade, nós estaremos publicando para a igreja, nas redes sociais, comunicando, ligando para os irmãos, informando que os nossos culto volta ao normal, como a gente sempre fazia no templo. Próxima terça-feira, se Deus nos conceder a graça, nós vamos estar aqui reunidos novamente para mais uma devocional com toda a igreja, às 19h30. Você que está nos assistindo e que participou desse culto conosco, está convidado. Próxima terça-feira, às 19h30. Nós vamos estar orando mais uma vez. Com essa oração, nós vamos estar encerrando o nosso culto. Vamos consagrar a Deus, né, os dízimos e as ofertas. Alguns irmãos trouxeram seus dízimos e ofertas, colocaram no gasofilaço da igreja. Outros irmãos que não podem sair de casa entraram em contato. Alguém foi na sua casa, buscou. Então nós vamos orar a Deus, vamos consagrar os dízimos e as ofertas. Lembrando aos queridos que os dízimos e as ofertas, eles podem ser, devido a essa situação, depositado direto na conta da igreja. Eu passo no grupo da igreja, particularmente aí para os irmãos que são membros, para fazer os seus depósitos, dízimos e ofertas, ou esteja entrando em contato no grupo social da igreja, procurando um dos nossos diáconos, que eles vão na sua casa. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por poder apresentar o culto, ser abençoado, Deus, nestes momentos de louvores, e abençoar a Tua igreja também, ó Deus, com a palavra, com os louvores, com as orações. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que a graça do Senhor esteja sobre nós, ó Deus, para que tenhamos sempre essa liberdade de cultuar a Ti. Deus, nós queremos consagrar ao Senhor as ofertas que foram trazidos para o gasofilaço da igreja. Alguns irmãos depositaram na conta da igreja. Ó Pai, que as promessas que são contidas na Tua palavra sobre prosperidade, sobre bênçãos, janelas do céu sendo abertas, devorador sendo repreendido, que se esteja cumprindo na vida de cada um dos irmãos que procura ser fiel ao Senhor em todas as coisas, inclusive nos dízimos, nas ofertas. Queremos consagrar ao Senhor, ó Pai, para a glória do Senhor Jesus, que o Senhor dê sabedoria à direção da Igreja Presbiteriana de Alvorada do Oeste para usar esse dízimo de uma forma que te glorifica, uma forma que engrandeça o Teu nome, uma forma que cause prazer ao Senhor. Ó Deus, abençoa cada um dos irmãos que estão espalhados por Alvorada do Oeste, na nossa congregação, outros irmãos que estão nos ouvindo pelas redes sociais, onde eles estiverem agora, Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles. Que o Senhor esteja repreendendo, ó Deus, qualquer tipo de vírus, enfermidades, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Aqueles que estão sofrendo com enfermidades,
Que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja confortando, que o Senhor esteja trazendo paz. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui. E nós fazemos isso de coração, porque fazemos para o Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor Jesus, que está espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Quero agradecer aos irmãos que me ajudaram aqui, o Anderson, a Slaine, a Dawane, o Alcimar, a Aurimar, o Douglas, que estão ali atrás das câmeras, correndo, ajeitando as coisas para nós aqui. Muito obrigado, irmãos. Que Deus os abençoe ricamente. Vejo vocês, nos vemos na próxima terça-feira, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém.